vai prosseguir falando sobre as camadas que fazem parte desse modelo. O modelo OSI ele é dividido em 7 camadas, onde cada uma dessas camadas elas vão descrever como os dados vão se comportar durante uma comunicação entre dois dispositivos de rede. Então, nós temos aqui a camada física, camada ligação ou enlace de dados, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, camada de apresentação e camada de aplicação. A camada mais baixa é a camada que tem menos afinidade com nós humanos e mais afinidade com os equipamentos. E a camada de aplicação, que é a camada mais alta, é a camada onde o usuário vai interagir diretamente com ela e é onde o usuário consegue ter um maior entendimento. Nessa imagem é explicado de forma resumida a função de cada uma dessas camadas. Vamos falar sobre cada uma delas. Camada física, a transmissão que acontece nessa camada é a transmissão do tipo binária. Ou seja, nessa camada, o que trafega nessa camada são bits, conjuntos de zeros e uns, que são enviados e recebidos a todo momento. Já na camada de enlace, é a camada responsável para fazer com que os meios físicos possam ter acesso uns aos outros. Então, para que aconteça esse acesso aos meios físicos, é a camada de enlace que vai fazer isso, através da ligação desses dispositivos. A camada de rede é a camada responsável para criar o endereço do host ou do dispositivo de rede e também definir o melhor caminho que essa informação deve ser percorrida. A camada de transporte é responsável para fazer as conexões ponto a ponto, que seria o host que vai enviar e o host que vai receber. Estabelecer essa conexão e fazer com que as informações sejam enviadas. Na sessão, ela vai estabelecer que essa comunicação entre os hosts que estão em rede possa acontecer e o momento certo que ela deve ser finalizada. Na camada de apresentação, nessa camada é como os dados vão ser representados, vão ser apresentados para uma determinada aplicação. Então, no caso de conversão de dados, a questão de compressão dos dados, a forma como esses dados vão ser representados, a codificação que vai ser utilizada entre eles, tudo isso faz parte dessa camada de apresentação. E por último, a camada de aplicação são os aplicativos, os programas, os protocolos ou os processos voltados para fornecer serviço na rede, para o computador e para os usuários que estão utilizando esse computador. Aqui também é outro quadro que ele faz também uma descrição rápida de cada camada dessas. Vamos falar sobre ela. O que ele fala que na camada física é feita? Ele vai pegar os quadros, vocês podem observar aqui um termo novo aqui, pega os quadros enviados pela camada de enlace e os transforma em sinais compatíveis. Então, o que a camada física vai fazer? Ela pega os quadros enviados pela camada de enlace e os transforma em sinais compatíveis com o meio por onde os dados deverão ser transmitidos. E normalmente são bits. Então, a camada de enlace vai enviar os dados, os quadros, para a camada física e a camada física vai se encarregar de fazer com que essas informações consigam ser transmitidas entre os dispositivos compatíveis. Já a camada de enlace, ela vai pegar os pacotes de dados que são recebidos da camada de rede e transformar em quadros que trafegarão pela rede na camada de enlace, adicionando informações como endereço da placa de rede de origem,
o endereço da placa de rede de destino, os dados de controle, os dados em si e a checagem de redundância cíclica. Então, o que é que a camada de enlace vai fazer? Ela vai identificar o dispositivo, o dispositivo de rede que vai enviar, o dispositivo de rede que vai receber, fazer o controle e checar a questão de se há erros ou não nessa transmissão de informações. Na camada de rede, ela é responsável por endereçar os pacotes, convertendo endereços lógicos em endereços físicos, de forma que os pacotes consigam chegar corretamente ao destino. Isso aqui também é a função da camada de rede. E quando ele fala aqui em endereço lógico, ele está falando dos endereços temporários que eles existem só enquanto estão em rede. E os endereços físicos são os endereços que não mudam. E ele precisa converter para saber de qual equipamento esse endereço lógico está relacionado. Então, o endereço físico está relacionado à camada de enlace e o endereço lógico está relacionado à camada de rede. E toda vez que a rede ela é ligada, pode ser que tenham os mesmos endereços lógicos, o equipamento, ou que mude. Vai depender de como foi configurado a rede. Já os endereços físicos que ficam na enlace não mudam de nenhuma forma. É como se fosse o CPF de vocês, onde vocês não conseguem alterar o CPF. Camada de transporte. Ela é responsável por pegar os dados enviados pela camada de seção e dividi-los em pacotes que serão transmitidos à camada de rede. Então, a camada de transporte vai pegar os dados enviados pela camada de seção e dividir em pacotes para que possa ser transmitido nessa camada, que é a camada de rede. A camada de apresentação converte o formato do dado recebido pela camada de aplicação em um formato comum a ser usado na transmissão desse dado. Então ele vai pegar, cada aplicação tem um formato de dados, então ele vai pegar o formato dessas aplicações que estão na camada de aplicação e criar um formato único para que possa ser enviado para as camadas abaixo. E a camada de aplicação faz a interface entre o protocolo de comunicação e o aplicativo que pediu ou receberá a informação através da rede. Se é no navegador, se é num aplicativo mobile, se é num programa instalado. Então, que tipo de serviço vai ser utilizado? Então, a aplicação vai fazer essa ponte entre o protocolo e o aplicativo que você está rodando esse protocolo. Então, pessoal, basicamente, uma transmissão entre dois dispositivos na mesma rede ou em redes diferentes funciona dessa forma. Então, o usuário vai estar mexendo aqui no notebook e aí ele vai usar um aplicativo, um programa que ele tem aqui. E esse programa precisa de ter acesso à rede para poder que ele seja executado e transmita as informações. Então, através desse programa, ele vai acessar o protocolo que ele está utilizando de rede. Esse protocolo de rede vai pegar a informação da aplicação e transformar em um formato padronizado. Esse formato padronizado vai ser aberto uma sessão de conexão para que esse formato de dados seja enviado para a camada de transporte. A camada de transporte vai pegar esse dado e vai segmentar esse dado para que ele possa ser enviado para a camada de rede. A camada de rede vai fazer com que essas informações possam ser roteadas e enviadas até a informação final através de um endereço lógico que é dado a ele. Depois, ele vai fazer com que esses dados lógicos possam ser convertidos em dados físicos, endereços físicos, e cheguem na camada de conexão entre os dispositivos físicos, que é na camada de enlace. Vai fazer o acesso ao meio. E por último, ele vai pegar essas informações e transformar em conjunto de bits, numa forma que o equipamento físico que está sendo utilizado possa enviar essas informações em formato de bits.
Aí a informação vai ser enviada até o dispositivo receptor. É feito o processo inverso. Ele chega na camada física, extrai as informações para a camada de enlace. A camada de enlace envia informações para a camada de rede. A camada de rede vai pegar as informações até a camada de transporte para saber se foi feito no destino final. Vai abrir a seção da conexão. Vai criar o formato de apresentação desses dados para a aplicação que vai apresentar ele, que vai exibir essa informação. E aí o usuário final consegue ver o resultado. Então, para a gente fazer uma analogia, nós podemos fazer uma comparação dessas camadas, a comunicação que é feita na rede, com o trabalho feito pelos correios, por exemplo, pelos serviços de carta, correspondência. Então, o processo que é feito no modelo OSI e nas camadas de rede, que são utilizadas atualmente, nas arquiteturas de rede, é similar. Se você observar, aqui na primeira coluna, é referente ao remetente e a segunda coluna é referente ao destinatário. Então, ao remetente, o que é que acontece? O gerente, ele vai gerar uma ordem, criação de uma mensagem, de uma carta, de um texto. O assistente vai corrigir os erros formais, preparar para a versão final, padronizar essa mensagem de uma forma que a secretária vai providenciar os endereços necessários e embalar a carta. Então ele vai ver para quem ele vai enviar, providenciar para quem que vai ser enviado essas informações e pegar essas informações e envelopar. O motorista, que seria a camada de transporte, ele vai pegar e vai dirigir a carta até o escritório. Camada 3, referente à camada de rede. Ele vai pegar a carta e a colocar no comportamento correto, um compartimento correto. Depois, ele vai empacotar as cartas para direções individuais. Ele vai pegar as cartas que vão ser enviadas para a mesma cidade ou o mesmo bairro, por exemplo. E aqui vai ser feito o processo, a logística do transporte. Então, a camada física vai fazer o transporte em si. Então, através do caminhão vai ser feito o transporte até chegar no destino. Aí é feito o descarregamento do meio físico para ligação de dados ou enlace de dados. Ele vai desembalar, desempacotar e extrair os pacotes e encaminhar esses pacotes para seus destinos correspondentes. Na camada de rede, ele vai organizar esses pacotes para os departamentos individuais da cidade. Aí o motorista, que é a camada de transporte, vai retirar a carta da caixa postal ou escritório e levar essa carta com ele. Ele vai entregar a carta para a secretária, que é a seção, onde ela vai abrir a carta e vai fazer a cópia de segurança. E vai enviar essa carta aberta, a mensagem para o assistente. Aí ela vai ver essa mensagem. Se tiver alguma coisa que não esteja padronizada, ela vai padronizar, vai corrigir, para que ele possa ser enviado para o gerente. Aí o gerente vai apenas fazer a leitura da mensagem.